Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Damos por aprovadas as atas, ou a ata da última sessão. Breves comunicações, inscritos para falar. Em primeiro lugar, o deputado Maurício Peixer. Tem a palavra por até 10 minutos. Bom dia, saúdo o presidente, Júlio Garcia, saúdo também Fernando Krellig, nosso vice-presidente, toda a mesa, a Ana, o Oscar e também o Lucas Neves. E com muita alegria estamos aqui de volta a esse plenário para poder manifestar. E aqui é muito importante porque o que falamos aqui ecoa em toda Santa Catarina e também até no Brasil, porque Santa Catarina é referência para todos os estados brasileiros. E também é o estado que mais está dando certo. Uma administração fantástica para frente e que está levando os catarinenses a serem felizes novamente. Isso é muito bom. Até porque a gente sabe que Santa Catarina tem muitos valores. E é um estado que está certo. E a gente também, durante esse período de recesso, de janeiro, vimos algumas barbaridades acontecer. Uma delas é a intervenção do Ministério Público, que teve na comunidade católica Canção Nova, lá no interior de São Paulo. A maior comunidade do Brasil, que tem uma rede de televisão e que tem os valores cristãos muito fortes. E que, lógico, tem lá a Fundação João Paulo II, que é uma instituição e que sempre foi comandada pela comunidade Canção Nova, pelo Conselho. E, de repente, lá interviu o Ministério Público de São Paulo dizendo que não pode a entidade católica comandar uma fundação. A fundação foi feita justamente para gerir as obras sociais, a comunicação, a parte civil da comunidade católica Canção Nova. Isso deu uma repercussão muito forte. Porque tem eventos na comunidade católica Canção Nova que chegam a ter 120 mil pessoas. É o maior vão construído, que cabe 120 mil pessoas, que é lá em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, que eu acompanho há muito tempo. Desde praticamente a fundação da comunidade Canção Nova, daquele que foi o fundador, Padre Jonas Abib e seus valores. E aí o Brasil todo se revoltou com isso. Inclusive, muitos evangélicos, porque sabem que o ataque não é somente à comunidade Canção Nova, aos cristãos. O ataque é aos cristãos, a todas as igrejas, aquelas que pregam a liberdade, que pregam os valores cristãos, da família, o conservador. E aí houve a reação e, graças a Deus, agora já recebemos a notícia que o juiz, ele não atendeu aquilo que o Ministério Público pediu. Então, voltar atrás, mas já vimos que tem ataques. E fora esse ataque, teve outro que repercutiu nacionalmente, que é essa agenda esquerdista que avança sem freios e também sem pudor, tentando impor à nossa sociedade brasileira a cultura da morte. O que é a cultura da morte? É contra a vida, liberando a questão do aborto, principalmente instigando as crianças, adolescentes, a terem relações sexuais abertas. Isso é verdadeiro. Tanto que o CONANDA, que foi o órgão que é do direito da defesa das crianças e dos adolescentes, que não defende nada, que é um Conselho Nacional, que inclusive deveria incentivar que pudesse gerar filhos, e que aquelas que não querem, as mães, doarem, fazerem que casais possam adotar essas crianças. Porque tem muitos casais na fila de espera para adoção. Mas essa aberração jurídica que atropelou a Constituição
E agora também desrespeita o Congresso Nacional, porque a vontade da maioria do Congresso Nacional é que não diga sim ao aborto, mas que tenha dentro daquilo que já foi definido o que pode ser feito aborto, e um aborto livre e aberto. Não podemos aceitar. É a destruição que eles querem da família. Relativizar a vida, o valor da vida. É enfraquecer a nossa cultura, a cultura da vida, da paz, para instituir a cultura da morte. Então, que fique bem claro, nós que somos cristãos, conservadores, com direito à vida, desde a sua geração, que defendemos, nós não vamos aceitar essas aberrações. Nós vamos nos pronunciar sempre contra isso, lutar contra isso. Então, deputados conservadores, já cristãos lá em Brasília, eles já se mobilizam para barrar esse absurdo, protocolando um projeto de lei ou um projeto de decreto legislativo para sustar essa resolução imoral e ilegal. Esta resolução do CONANA é imoral, é ilegal também. Mas registre bem isso que eu estou falando. Para nós, cristãos, e eu sei que tem muitos deputados que defendem isso, defendem a vida, o direito à vida, a defesa da vida, não tem negociação, é inegociável. Isso a gente nunca vai deixar avançar. O que estamos testemunhando agora é um verdadeiro rosto de alguns esquerdas, porque nem é todos, alguns respeitam a vida. Um governo que silencia sobre o abuso infantil, mas apressa-se em garantir o aborto como a única resposta. Por que não falam em punição severa para os criminosos? Por que não tratam da proteção real dessas meninas, dessas crianças, indefesas na sua maioria das vezes, que não têm acolhimento? Por que não cuidam delas? Porque o objetivo deles nunca foi cuidar realmente das crianças, mas sim avançar a pauta da cultura da morte. O Brasil precisa despertar. Nós precisamos despertar. Se permitirmos que essas resoluções que não passaram no Legislativo, não é resolução, não é lei da Câmara Federal, mas é resolução de um conselho que, na sua grande maioria, é dominada por uma cultura da morte, uma cultura de esquerda radical. É um precedente muito perigoso que aconteceu, tanto com a Canção Nova, como também agora com o Conselho que diz que é dos direitos da criança e adolescente. O próximo passo, eles querem, será a legalização total do aborto. É isso que eles querem, sempre tentaram. Em 2007, eu estive no Congresso Nacional. Nós fizemos a maior mobilização do Brasil em Joinville contra o aborto. Mais de 6 mil pessoas nas ruas pedindo contra o aborto, porque naquele ano estava tudo certo para passar o aborto. Graças a vários deputados, inclusive na sua maioria evangélicos e alguns católicos, nós conseguimos barrar o avanço naquele momento da lei permitindo o aborto. Então, nós, conservadores, patriotas e cristãos, não podemos aceitar essa imposição perversa. O Brasil é a favor da vida, o Brasil é a favor da família, o Brasil é a favor da infância protegida, atendida. Seguimos firmes nessa luta e também precisamos garantir que nossas crianças sejam cuidadas nas escolas, sem ideologias diferentes, que tiram elas do centro, que é o estudo, a educação, e botam para outros pensamentos que não são da realidade nossa brasileira e humana. Então, precisamos proteger. Por isso, quero dar parabéns àqueles que estão unidos lá no Congresso Nacional e aqui nesta casa também, porque eu sou o coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Fizemos, e os deputados que quiserem assinar, está aberto para assinatura, fazendo um protesto a esta aberração comandada pelo CONANA. Espero que todos nós possamos nos manifestar e que isso não venha mais à tona, que se recua e que o Congresso Nacional, através desta ação que está fazendo, possa dar novamente
a tranquilidade para o Brasil e para as nossas crianças e para as nossas famílias. Eu volto aqui a repetir, tem muitos casais que querem adotar, tem fila de espera para adoção. Vamos fazer uma campanha para a adoção, então, dessas crianças que nasceram sem oportunidade de ter uma família, ou de ter, sim, um lar, ou ter um aconchego de um pai e de uma mãe, que tem muitas crianças que querem. Lembro sempre que Madre Teresa de Calcutá, a nossa santa dos tempos modernos, um dia, num congresso, que passaram para ela, era meia hora, e só deram 5 minutos para ela falar em defesa da vida. Ela foi lá e disse assim: olha, quero dar um recado a todas as mães, meninas que estão grávidas e que não querem ter os seus filhos. Não tire, não aborte, traga para mim que eu cuido de todas elas. E é isso que nós temos que fazer, atender a essas famílias que querem seus filhos com o coração. Muito obrigado. Próximo orador inscrito, deputado Matheus Cadurim. Tem a palavra por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Caros colegas deputados, deputadas, público que nos assiste. Ontem fomos surpreendidos com a informação de que o governo tem a intenção de centralizar as chamadas de atendimento de emergência, bombeiro, SAMU e polícia, em 3 grandes blocos no estado. Nós soubemos do caso de Blumenau, de toda a questão daquele grande incêndio e da mudança que haveria da central de Balneário Camboriú para Blumenau. Faz todo sentido. Mas ontem a informação foi realmente de surpresa, inclusive dentro do governo, os órgãos de segurança também não sabiam, alguns não sabiam dessa mudança e ficaram surpresos porque existe uma característica de proximidade que é essencial no atendimento de emergência, seja dos bombeiros, da polícia ou do SAMU. Uso como exemplo a questão lá de Joinville. Faz sentido unificar? Faz total sentido unificar, mas para atendimento local. Em Joinville, há 16 anos, polícia, bombeiros voluntários e SAMU funcionam como uma central única de atendimento. E aí existe um médico regulador, porque quando há um acidente, quando há uma queda, um trauma ou algo clínico, as pessoas se desesperam e ligam para todo mundo, natural. Quando há uma central única de atendimento, esse médico regulador identifica o problema e direciona somente quem deve efetivamente ir. Então, é trauma, bombeiro, clínico, SAMU. Os dois estão totalmente ocupados, um substitui o outro. Economiza tempo, recurso, a cidade não fica desguarnecida, vai só uma ambulância para o local, tudo certo. Porém, é em Joinville para Joinville. O atendimento é feito por pessoas que conhecem os bairros, que sabem os pontos de referência, que conhecem o colega daquela ambulância naquele momento, que sabem pontos específicos para chegar, para ser mais próximo, para ser mais rápido, que nesse caso é a grande meta do atendimento, é a agilidade. E quando você unifica isso em cidades longe daquele evento, daquele acidente, daquele trauma, você está prejudicando a velocidade desse atendimento. Então, a justificativa da economia ela é válida, mas não nesse caso, onde há grandes centros, principalmente onde já está funcionando há muitos anos a central de atendimento unificada em Joinville. E aí também fica questionável por que essas 3 cidades foram escolhidas, né? Florianópolis, obviamente, por ser capital, Lages e Blumenau. Se a gente for pegar só por atendimento, só por número de ocorrências, obviamente Chapecó e Joinville seriam os locais dessas centrais. Mas não é isso que eu estou defendendo. Estou defendendo que haja um estudo para que a gente possa fazer isso nos locais onde há realmente necessidade, onde não há condições de se ter uma central unificada regional, local, e onde já existe ela, por exemplo, em Joinville, que isso não seja desfeito, porque vai trazer graves problemas para o atendimento de emergência que funciona na cidade de Joinville. Por isso estamos fazendo uma moção e um pedido de informação ao governo do estado sobre esse assunto, para que a gente possa estudar com mais calma, para que a gente possa avançar com mais retidão nesse assunto, porque não é possível que a gente tenha desfeito todo um trabalho de 16 anos em Joinville, com a Central Única de Atendimentos, para deslocar isso para a cidade de Blumenau.
fica aqui meu apelo ao governo do Estado para que a gente possa conversar sobre o assunto e achar a melhor solução. Muito obrigado. Não há mais oradores inscritos em breves comunicações. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário é do Bloco União PSD-PRD. Não há oradores inscritos. Bloco Democracia, PT-PSOL. Há uma grande discussão para ver quem vai falar em nome do bloco. Deputado Marquito, tem a palavra por até 7 minutos. Senhor presidente, a mesa diretora composta aqui nessa manhã, quero aqui agradecer também a sensibilidade do deputado Neudi Sareta, que disponibilizou o tempo da nossa bancada, do nosso bloco. E eu queria aqui me manifestar nessa primeira fala sobre um tema muito importante que circulou nos últimos dias e que afetou e que afeta diretamente a todos os cidadãos que utilizam das praias para balneabilidade, para poder ter momentos de prazer e de lazer, tomando um banho de mar. Há poucas semanas, o IMA, o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, através de algumas manifestações, anunciou a alteração sobre as placas de balneabilidade que ficam nos pontos de análise e coleta da qualidade da água do mar, de rios e lagoas utilizadas pela população catarinense. Atualmente, esse regramento que regra, na verdade, a coleta, a avaliação da qualidade da água e depois a informação pública sobre essa qualidade da água, ela é regrada por instrumentos, seja do CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, ou instrumentos ligados também à vigilância sanitária, porque fazer uma análise de balneabilidade diretamente afeta a saúde pública, não necessariamente a qualidade ambiental, mas preocupados com a saúde pública das pessoas que utilizam aquelas áreas. Então, há poucas semanas, o IMA anunciou que estaria retirando o anunciado ou enunciado escrito própria ou imprópria das placas que ficam nesses pontos de análise e coleta que o IMA realiza e que faz a avaliação da balneabilidade. Isso gerou uma série de questionamentos, porque retiraria o enunciado e colocaria apenas um QR Code, para que a pessoa fosse lá e com seu celular, com internet, conseguisse acessar o site que hoje já funciona, que já temos essa informação disponibilizada de forma eletrônica da balneabilidade daqueles pontos. Isso trouxe uma série de questionamentos, inclusive eu, enquanto deputado, me manifestei, apresentei instrumentos e ofícios ao IMA, à Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, questionando essa retirada e propondo, inclusive, a manutenção do título de própria ou imprópria e incluindo o QR Code. Eu acredito que o QR Code é um passo à frente. Inclusive, a minha manifestação enquanto deputado, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente na ocasião, ela foi nesse sentido, de que não precisa retirar o título de própria e imprópria, mas mantê-lo diante das análises, as alterações recorrentes que devem acontecer e incluir o QR Code para que as pessoas também consigam acessar publicamente. Inclusive, nas minhas redes sociais, fiz divulgação do link do site eletrônico do IMA, que é atualizado a cada coleta. Ontem, a presidente do IMA, em entrevista pública à CBN, ela manifesta que, de fato, a alteração ela não ocorrerá, mas ocorrerá apenas a inclusão do QR Code para ampliar o acesso. Então eu coloco aqui essa questão em tribuna para dizer da importância da nossa atuação, de uma atuação parlamentar com equilíbrio, com responsabilidade e uma atuação que tem uma finalidade, que é garantir o direito ao acesso à informação da população,
é garantir saúde pública e, principalmente, garantir com que as pessoas tenham esse acesso irrestritamente. Então, acredito que a fala da presidente do IMA ontem, numa entrevista oficial, acaba pacificando essa temática que é tão preocupante para a população como um todo. A gente vem aumentando significativamente o número de praias impróprias para o banho por conta da contaminação, especialmente por materiais orgânicos, coliformes fecais e outros contaminantes. Isso tem uma consequência trágica do ponto de vista da saúde pública. Basta a gente perceber o quanto que a ausência de qualidade da água para banho traz de ampliação do serviço público de saúde pública. A gente observa aqui em Florianópolis, por exemplo, o quanto que isso pressiona o sistema público de saúde. São inúmeras, centenas e milhares de pessoas utilizando o serviço por conta de intoxicações por essas bactérias e vírus e assim por diante. E principalmente, no momento em que as praias e as cidades do litoral acabam se ampliando de população, acaba que o sistema público de saúde é sobrecarregado por conta da ausência de qualidade da água. E é consequência, principalmente, da ausência de um plano estratégico de saneamento básico, que para Santa Catarina, que se coloca num cenário nacional de um estado pujante, um estado que tem um índice de desenvolvimento econômico altíssimo, nós somos um dos piores estados em qualidade de saneamento, de tratamento de esgotamento sanitário. Nós, na Comissão de Meio Ambiente, realizamos reuniões ampliadas, audiências públicas sobre várias cidades do litoral em relação a esse tema. É urgente a gente encarar esse tema do tratamento de esgoto no nosso litoral catarinense. E isso se dá através de uma estratégia comum. E eu quero aqui deixar muito bem estabelecido que a Casa Legislativa pode participar ativamente desse processo. A Comissão de Meio Ambiente, do qual eu presido, está à disposição para construir esse processo, mas principalmente ter responsabilidade. Hoje nós temos tecnologias para resolver isso. E é o conjunto das tecnologias, sejam elas baseadas na natureza, sejam elas centralizadas, sejam elas altamente intensificadas, a gente com esse conjunto de tecnologias conseguiremos resolver o problema, mas precisa ser encarado. E por isso, eu quero aqui também deixar essa última fala no sentido que é fundamental trabalhar a educação sanitária e ambiental com a população. E dar informação, ter acesso à informação, é o primeiro passo para a educação sanitária e ambiental, para que a sociedade conjuntamente avance nesse quesito, que não dá para a gente aceitar o nível de intoxicação por conta da falta de saneamento básico. Bloco Podemos, Republicanos, Novo. Não há oradores inscritos. Progressistas, também não há oradores inscritos. PDT também não. PL, inscrita a deputada Ana Campanholo. Tem a palavra por até 16 minutos. Bom dia, senhores deputados. Hoje eu quero me dirigir especialmente aos pais, mães, aos responsáveis, aqueles que têm crianças e adolescentes em idade escolar. E eu peço que, prestando muita atenção nesse vídeo, também compartilhem com familiares e amigos que têm também filhos em idade escolar. Nós estamos começando agora o ano letivo, os alunos vão voltar às aulas. E nós podemos acompanhar na internet muitos professores, muitos diretores, comemorando uma lei do Lula, sancionada pelo Lula, e até disponibilizando nas escolas espaços, caixas ou armários para subtrair o telefone celular do seu filho, guardar e só devolver no final da aula. E, claro que para tomar uma atitude absurda dessa, os diretores e professores estão dizendo estarem respaldados pela Lei 15.100, sancionada e comemorada pelo presidente Lula e por todas as séculas do PT. Pois bem, o que diz a lei que supostamente proíbe o uso de celulares em sala de aula? A lei de 13 de janeiro deste ano começa com sua ementa nos seguintes termos: dispõe sobre a utilização de aparelhos eletrônicos. A lei dispõe sobre o uso do telefone e não sobre a sua proibição. É claro que os professores estão
usando essa legislação para dizer que os alunos não podem usar o celular em sala de aula. Mas a lei, no seu parágrafo 1º, diz que em sala de aula o uso do aparelho é permitido para fins estritamente pedagógicos, ou seja, não é para você pegar o celular do aluno, a propriedade privada do aluno e colocar numa caixinha lá no seu gabinete, não é para fazer isso. Segundo parágrafo diz que ficam excepcionadas a proibição as situações de estado de perigo, necessidade e caso de força maior, sendo o artigo 3º responsável por definir, por explicar quais são as situações em que o uso do celular é permitido. Pois bem, nós vamos a 5 questões fundamentais que todo pai e mãe, adolescente, criança e adolescente precisam saber sobre os seus direitos nesse período de volta às aulas. A primeira questão é que, conhecendo essa lei, nós vemos que o celular não está proibido, mas sim restrito. E os diretores não podem se valer dessa restrição para tomar medidas ditatoriais com a propriedade privada dos senhores, com os bens que os seus filhos consomem, com o que vocês compram e mandam para eles. A autoridade do pai ainda deve ser superior. Mas a lei ainda diz que está garantido o uso do telefone celular quando se tratar de garantir os direitos fundamentais. Então, eu tenho que colocar o celular na mochila e, se algum dos meus direitos fundamentais estiver sendo violado, eu tenho inclusive o respaldo da Lei 15.100 para, sim, usar o telefone celular. Então, você tem que orientar os seus filhos, adolescentes e crianças, a usarem o telefone celular assim que se sentirem ameaçados por colegas, professores ou diretores. E quais poderiam ser essas situações de ameaças? Vamos ao primeiro caso. Vamos supor que você tem uma professora violando o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que os professores têm que respeitar, todos os adultos têm que respeitar a formação e a dignidade da criança, do adolescente. Então vamos supor que uma professora resolve dançar funk no meio da sala de aula. Você pode pegar o seu celular e gravar o ilícito da professora e sim usá-lo depois. Ai, deputada, mas isso não acontece. Acontece sim, e nós vamos ver agora o caso de uma professora de Blumenau que foi candidata a vereadora por um partido de esquerda, pelo PDT, saiu da escola, parece que se aposentou, voltou como ACT, já expôs na sala de aula fotos de mulheres nuas, totalmente nuas, mas o vídeo mais famoso da atuação dessa professora de Blumenau é a sua maravilhosa repercussão de rebolado em sala de aula. Então pode colocar para mim, por favor. Muito obrigada. É óbvio que se nenhum aluno tivesse gravado, nós não saberíamos que o dinheiro dos nossos impostos está sendo bem investido para o divertimento erótico dessa funcionária pública. Então é óbvio que os professores não querem que o seu filho leve o celular para a sala de aula, que os diretores vão inventar uma artimanha para pegar o aparelho que o senhor pagou em 12 parcelas. E o senhor vai dizer para o seu filho que, conforme a lei, pode imprimir a Lei 15.100, dobra ela, coloca na mochila do seu filho e orienta sobre a proteção dos seus direitos básicos. Segundo caso, vamos supor que o professor do seu filho descobre que o senhor é eleitor do Bolsonaro, ou que o senhor é, sei lá, eleitor do governador Jorginho Melo, ou não, que o senhor é eleitor do Lula, não tem problema. Os professores não gostam da opinião política do seu filho e começam a humilhar o seu filho em sala de aula. Pode gravar também. Ah, mas isso não acontece. Acontece também. Pode colocar na tela, por favor. Nesse país, me tem porrada nas costas. E esse povo falando desse merda do Bolsonaro. O cara que é homofóbico, não gosta de pobre, não gosta de negro. Vocês querem o quê? Chicote nas costas? É isso que vocês querem? É isso. Muito obrigada. Os senhores não precisam assistir todo esse espetáculo desse professor. Mas aí ele está xingando um aluno pelas opções políticas de seus pais ou mesmo pela opção política do adolescente que aos 16 anos já pode votar. Nesse caso, você também pode usar seu celular. O professor começou a humilhar, perseguir você, aponta o celular para a cara dele se for necessário. Ou se você vê um colega sendo vilipendiado pelo professor, sendo atacado pelo professor, esconde seu celular aqui embaixo e filma o professor fazendo ilicitude para você poder lutar pelos seus direitos. Em terceiro caso, e se o professor ou o diretor da escola resolver propor sexo a você? Começar a assediar você? Ah, vamos fazer sexo comigo? Vamos se encontrar no final da aula?
Ah, mas deputada, isso não acontece. Será que não acontece? Coloca aí, por favor. Divulgadas em redes sociais mostram o diretor de um colégio pedindo para fazer sexo com uma aluna. Cansada dos assédios, a estudante, que tem 17 anos, resolveu denunciar o caso. Nas conversas, o diretor fala também que a mulher dele nunca vai descobrir. Sabe com quem ele era casado? Com a professora da menina assediada, da adolescente assediada. Roda a reportagem. As conversas são comprometedoras. Um diretor de um colégio estadual do Paraná e uma ex-aluna da instituição de 17 anos. Fazer gostoso, você vai ver uma coisa, como é que você faz. A adolescente resolveu denunciar o caso e os áudios vazaram em redes sociais. Em um dos trechos, o diretor também fala em sexo protegido. Só que é o seguinte, tá bom fazer tudo protegido, né? São mais de Muito obrigada. 24... Também os senhores não precisam assistir toda essa barbárie, mas o ponto é o seguinte: imagine o seu filho achando que ele tem que passar por uma situação dessa e não pode gravar um assédio dessa natureza. Pode sim, então você vai orientar sua filha, adolescente, seu filho. Se você for assediado por um professor, liga o gravador, deixa o celular no bolso. Se não existisse essa gravação, eu tenho certeza que o sindicato dos professores ia defender esse diretor, ia dizer que nada aconteceu. É absoluta certeza. A menina não ia ter provas, era capaz ainda de vitimizarem, de colocarem a culpa, de culpabilizarem a vítima nesse caso. Então, a própria lei sancionada pelo presidente Lula, 15.100, garante em alguns parágrafos e artigos que em todos esses casos mencionados aqui, o seu filho pode sim fazer uso do aparelho telefônico. A segunda questão é que nós estamos encaminhando ao governador, mandamos uma correspondência oficial, número 1314/2025, com uma minuta de decreto para que o governador apresente, numa reedição do decreto sobre os celulares aqui de Santa Catarina, um rol exemplificativo de quais são as violações das garantias de direitos dos alunos, em que casos, quais são alguns exemplos dos casos em que os alunos podem sim usar o gravador para se defender. Então, nós podemos citar também, além da Lei 15.100, além do ECA, que protege as crianças, e nós mencionamos isso na minuta na correspondência enviada ao governador, nós temos também o recente Código de Conduta Catarinense. Provavelmente você que é pai e mãe de alunos estudando aqui nas escolas públicas de Santa Catarina ainda não sabe, mas no dia 26 de novembro do ano passado, o governador publicou um Código de Conduta para os professores. Eles não podem fazer tudo que passar pela cabeça deles. Então, nesse Código de Conduta, no artigo 2º, nós lemos que a integridade do trabalho do professor se define por colocar o interesse público acima dos seus interesses pessoais, ideológicos e partidários. O artigo 8º do Código vigente aqui em Santa Catarina diz que é preciso ser cortês quanto à religião, cunho político e posição social dos alunos, não podendo por essas razões realizar algum tipo de preconceito ou perseguição. A terceira questão importante que eu quero tratar com os senhores pais, trata-se do direito de gravar. Ah, mas o professor diz, eu não quero que você me grave, eu não autorizo que você me grave. Pois bem, já que o STF é assim, tão amigo do PT, nós podemos aproveitar a súmula do STF, súmula 237, que diz que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento, sem o consentimento, sem a autorização do outro interlocutor. Então, vamos supor que o senhor vá ao médico do SUS e está sendo maltratado pelo médico do SUS, o funcionário público, o senhor pode gravar. Vamos supor que o senhor vai aos Correios e é humilhado pelo atendente dos Correios. Vamos supor que você vem aqui no gabinete de um deputado e ele lhe oferece propina e diz, olha, guardou o celular, desliga o celular, você não precisa atender esse pedido, você pode manter um gravador no seu bolso, você pode gravar a conversa com um político, com um prefeito, e essa gravação ambiental é lícita para garantir os seus direitos. E todas essas legislações trabalham a favor de você, pai, mãe, criança e adolescente. Então, a terceira questão fundamental é que sim, você tem o direito de gravar quando os seus direitos estiverem sendo violados. E isso não se aplica somente à sala de aula, principalmente de escolas públicas, onde tudo é público, mas se aplica principalmente a todos os direitos fundamentais que você pode ver sendo exercidos no sistema de saúde pública, no sistema de educação público, em qualquer parte da administração pública. Pois bem, a quarta questão é que o celular, ainda que o presidente Lula tivesse conseguido seus objetivos, junto com o PT e os outros
partidos satélites de esquerda, tivesse conseguido seu objetivo de proibir o uso do telefone celular sob a justificativa falsa de preservar a saúde psíquica dos alunos, ainda que isso tivesse acontecido, você ainda pode usar outros aparelhos eletrônicos para fazer gravações, e isso não se aplica somente aos alunos. Você pode comprar uma caneta que grava, um óculos que grava, você pode comprar até colar que grava. Existem muitas maneiras de proteger os seus direitos e, principalmente numa era tão informatizada, tão digital como é a nossa, eu recomendo que os senhores façam isso para a sua segurança, porque cada vez mais nós somos acusados de coisas que são infundadas, e essa também é uma maneira de se defender. A quinta e última questão é que, sim, eles queriam passar uma lei para proibir o seu filho adolescente de produzir provas contra professores abusadores. Isso é muito grave. Que tipo de coisa passa na cabeça de alguém que acha conveniente trancar 30, 40 menores de idade numa sala de aula com um adulto e dizer que aquilo que acontece naquela sala de aula tem que ser protegido por sigilo e segredo? Não existe segredo da sala de aula. Você não pode, evidentemente, gravar um professor para vender a aula dele na internet e ganhar dinheiro com isso. Claro que não, mas você pode sim gravar o professor para manter segurança dos seus direitos. Para concluir, eu quero mostrar para os senhores a quantidade de absurdos que já foram gravadas, registradas, graças aos alunos que escondem o celular embaixo da carteira e filmam o que está acontecendo na sala de aula. Por favor. Atenção, imagens gravadas com o telefone celular revelam falhas gravíssimas na educação pública. Não é um comportamento ideal para uma sala de aula. Não é e nunca será. Qual seria a sua reação se fosse a sua filha dançando isso aqui? Eu iria deixar de castigo. Estudantes entre 12 e 13 anos dançam um funk em poses sensuais dentro da sala de aula. E a professora? A professora está junto. Essa é catarinense, para representar o estado de Santa Catarina. Maravilhoso. É o cúmulo do absurdo, né? Tem um tal de Tigrão, tem um tal de... Muito obrigada, pode tirar. Então, pais, mães, alunos, você, cidadão catarinense, proteja-se e proteja a sua família. Muito obrigada. Bloco Social Democrático, MDB, PSDB, não há oradores inscritos. Ordem do dia, não há matéria a ser deliberada. Explicações pessoais. Orador inscrito, deputado Márcio Machado. Tem a palavra, deputado Márcio, por até 10 minutos. Obrigado, presidente. Deputado Júlio Garcia, uma honra tê-lo aqui presidindo a casa mais uma vez. A gente fica muito feliz pela tua expertise, inteligência, e vai dirigir a casa com grande sabedoria, como sempre o fez. Cumprimento o querido deputado Fernando Krelin, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Meu querido, deputada Ana, parabéns, mais que merecido. Essa posição é merecida, você fez jus a isso. Deputado Oscar Gutz, grande liderança, também nos orgulha ter os dois líderes do PL aqui representando a mesa diretiva dessa importante casa legislativa. Senhor presidente, o que me vem à tribuna são duas situações importantes da Serra Catarinense, a SC 370, que liga Urubici a Rio Rufino. Nós tivemos um grande embate no final do ano passado com a empresa, que a empresa estava enrolando, não faziam as coisas, ficam procrastinando, e aí depois de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Urubici, eles assumiram o compromisso de fazer o asfaltamento de uma forma rápida e cumpriram com a primeira etapa da palavra no mês de dezembro. Então as obras estão em andamento. Conversando com o governador Jorginho Melo e com o secretário Jerry e o secretário adjunto Grando, logo, acredito que nesse semestre, nós estaremos também lançando um novo edital, uma nova ordem de serviço, na realidade uma ordem de serviço para que dê continuidade, pelo menos agora de Rio Rufino para Urubici, que seja 6 quilômetros, 10 quilômetros,
porque iniciou de um município e agora vai iniciar de outro município até que resolva as questões técnicas, que o projeto estava em lástimas, o projeto não estava adequado, foi um projeto eleitoreiro do governo passado. Então, nós precisamos, de fato, concluir essa obra importante e estratégica de um sistema modal que vai trazer um novo olhar, um novo desenvolvimento para a Serra Catarinense. Uma outra via de suma importância, Caminhos da Neve, que vai ligar a Serra Gaúcha com a Serra Catarinense e também com o litoral catarinense. E nós precisamos apenas 10 quilômetros. A Ponte das Goiabeiras, a famosa Ponte das Goiabeiras, já está concluída, já está pronta. E nós precisamos que conclua apenas esses 10 quilômetros. O Exército fez parte dessa obra e nós estamos trabalhando forte com a Secretaria de Infraestrutura e o Governo do Estado para que a gente possa fazer um convênio com o Exército. Assim que terminem as obras do Rio Grande do Sul, eles possam terminar esse trecho, que é um trecho um pouco mais técnico, e aí a gente possa fazer o dever de casa de Santa Catarina, que é fazer toda essa pavimentação até a Ponte das Goiabeiras, e aí o Rio Grande do Sul também fazer o dever de casa para que a gente possa fazer esse elo, essa ligação estratégica, tanto quanto a Serra do Corvo Branco, que está em atividade, está sendo asfaltada, vai ligar o Grande Sul do nosso estado com a Serra Catarinense. Então a gente está conseguindo estruturas importantes, estratégicas, para que a gente possa elevar os níveis, levando renda, levando desenvolvimento, levando empregos para o nosso povo. Então, presidente, seriam essas contribuições. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.